Primeiramente, né, boa noite, sejamos todos felizes aqui, contentes. A gente ia fazer uma palestra chamada O Espírita Diante da Morte. Só que essa palestra a gente já fez. Aí eu não quis repetir a palestra. Aí eu resolvi fazer uma composição das questões de autoconhecimento com a morte. Então, espíritas, ou espírito, né? Autoconhecimento e lugar depois da morte. A gente vai juntar esse negócio todo aí. Tudo bem? Não fiquem tristes, hein? Senão eu volto e faço a outra palestra outra vez. Eu repito ela todinha. Iceberg. A gente estava esses dias atrás pensando em como fazer essa apresentação e aí a gente teve essa... alguém nos ajudou a pensar nesse assunto. Iceberg. Os icebergs são isso, né, pessoal? É uma grande montanha de gelo boiando dentro d'água. Basicamente, é isso aí. E essa montanha aqui, ela pode ser do tamanho que você imaginar e da forma que você quiser. Aí, a gente começou a pensar nisso e aí viu que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, quando Kardec trata da reencarnação, ele trata daquela afirmativa do Cristo, né? O que nasce da água é água, o que nasce do Espírito é Espírito e tal. E aí, a água é um símbolo da natureza material, o ar ou o Espírito é o símbolo da natureza inteligente. E num outro momento a gente viu também que as nuvens significam elevação espiritual, a dimensão imaterial. E aí a gente começou a verificar exatamente isso. O que é o Espírito, né? O Espírito foi criado, nós sabemos pela doutrina espírita, simples e ignorante. E aí, como símbolo, eu pensei, imagina uma esfera de isopor flutuando na água, né? Você tinha aqui em cima, inicialmente, alguma coisa redondinha. É quando eu encontrei na internet a foto de uma esfera de isopor flutuando na água. Então, essa aí eu fiquei devendo. Mas imaginemos, então, que inicialmente era isso, né? Aí, essa coisinha linda criada por Deus aqui, simples e ignorante, ele foi colocado onde? No meio material para evoluir. Não é isso que a gente aprendeu na doutrina espírita? Em contato com os desafios de sobrevivência, o que acontece com a gente? Desenvolvemos as tendências egoístas, aos poucos foi criando o iceberg. É mais ou menos como se fosse assim, nós fomos criados por Deus simples e ignorante e estávamos num estado de natureza inteligente. Quando fomos colocados no mundo material, nós começamos a desenvolver, através da luta pela sobrevivência, as nossas tendências desagradáveis. Aí nós somos fazendo o quê? Afundando na matéria. Legal isso, né? Cara, quando eu pensei nisso, eu achei, poxa, que legal isso. Eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas a ideia é muito bacaninha. Aí, por que nós desenvolvemos essas tendências egoístas aqui? Porque lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 907, Kardec pergunta se é substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza. A paixão é um sentimento, é uma energia natural. Aí Kardec pergunta, é mal esse princípio? E os espíritos responderam o seguinte, não, a paixão está no excesso que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem às paixões, foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, nós começamos a nos desenvolver no mundo material, fomos colocando muito mais a nossa vontade além do que era necessário e fomos afundando no mundo material. Resultado é o que nós somos aqui hoje, né? Afundados no mundo material, tendo um pouco da nossa condição ainda envolvida na espiritualidade, mas essencialmente ainda conectados ao mundo material. Aí, o que nós fizemos? Nós pegamos e dividimos aqui, né, o que é acima do nível da água e o que é abaixo do nível da água. Acima do nível da água, em geral, é esse mundo real objetivo,
é o conhecimento de tudo o que nós temos aqui na Terra, que é simplesmente a ponta do iceberg. Tudo que nós imaginamos, que nós sabemos, que nós conhecemos, que nós dominamos, blá, 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 é a ponta do iceberg, porque esse aqui é o mundo, tal mundo real que nós achamos que é real pelas questões da matéria. É aquilo em que nós acreditamos ver e saber através da nossa vida mental consciente, ainda identificados com as sensações predominantes do mundo material. Isso aqui é o que a gente acha que é o conhecimento, ou seja, é a nossa mente mergulhada no mundo material, tateando o mundo material e concluindo, tirando informações do mundo material e achando que isso aqui é o que nós sabemos. Aí, por que a gente colocou a questão do iceberg? Foi por causa desse detalhe aqui, ó, do autoconhecimento, pessoal. Por quê? O mundo íntimo, subjetivo nosso, é essa montanha infinita que está aqui. A nossa vida mental inconsciente, no caso dos psicoanalistas, psicólogos e tudo mais, eles chamam de sombra, né? É o conceito junguiano da sombra. Cada um de nós carrega uma sombra. O que é a sombra? É o seu mundo mental inconsciente, aquele que nós não acessamos, né? O que de fato não vemos e nem sabemos sobre nós mesmos, mas que determinam boa parte do que fazemos e sentimos. Então, o que acontece? O nosso consciente, o que nós achamos que nós sabemos está aqui, o que nós somos de fato é tudo isso aqui, e tudo isso aqui que a gente não conhece é que, em geral, determina o nosso modo de ver a vida, o nosso modo de agir, o nosso modo de reagir, mesmo que nós nunca saibamos exatamente do que está acontecendo. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Iceberg, subconsciente, não sei de nada de mim, tudo bem até aí? Tranquilo. Aí nós encontramos lá num certo site essa questão aqui, nossa mente comparada ao iceberg. Achei muito bacana isso aqui. O que é aqui, ó? O que é o nosso consciente? É mais ou menos 10% da nossa vida mental. 10% da nossa vida mental, pessoal, é muito pouco, né? Mas isso é o que nós valorizamos demais, é o nosso consciente. E aqui, em geral, está isso aqui, ó, o nosso comportamento e os nossos pensamentos. Basicamente é isso que é consciente em nós. O nosso comportamento é o nosso modo de agir e reagir, o nosso pensamento. E ponto final. Acabou. Aí eles definem um pré-inconsciente, que é um conjunto de percepções, de memórias e de conhecimento armazenado. As percepções, as memórias e o conhecimento armazenado nem sempre estão conscientes em nós. Vez ou outra a gente lembra de alguma coisa, vez ou outra alguma... Então eles chamam de pré-consciente. É mais ou menos uns 10%. Isso aqui, pessoal, é o pessoal que estuda essas coisas. Eu só trouxe aqui para a gente tentar entender um pouquinho as noções. E o inconsciente, então, é o que tem? Tem essa questão das nossas necessidades, nossos medos, nossos impulsos, nossas motivações. Tudo isso é inconsciente. Isso brota em você como uma tensão, como os psicólogos chamam de pulsão, né? Você tem o impulso de fazer certas coisas de uma forma completamente inconsciente. E aí o que acontece, segundo os psicólogos, os estudiosos, né? Que, em geral, é na infância e nos fatores hereditários que esse inconsciente nosso, ele acaba se formando. Através dessas programações verbais, né? Não, menino, você não pode fazer isso. Você é um burro. O que você vai ser quando crescer? Você está colocando na cabeça da criança um monte de programação. Que ela cresce, ela esquece daquilo tudo, já está lá, né, no fundo da alma dela, mas ela age como adulto de acordo com esse contexto. Influências e exemplos e episódios específicos, né? A força que o ambiente familiar,
o ambiente escolar, o ambiente religioso e o ambiente social exercem sobre a mente infantil é extremamente grande. E daí as responsabilidades naturais de pais e educadores, né, e tudo mais, para tentar fazer o quê? Fazer com que essas programações aqui sejam da melhor forma. Isso aqui é o que os estudiosos falaram. E nós acrescentamos aqui os fatores reencarnatórios, não é isso? Ou seja, o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, não é tão só o resultado do que nós passamos nessa vida. Ora, e o passado reencarnatório? E os problemas todos que nós geramos lá para trás e que estão rebatendo em nossa mente o tempo todo? De uma forma totalmente inconsciente. Daí, como nós estávamos falando, a necessidade de exercitar exatamente isso. Trazer para a parte de cima, né, para a parte consciente, o que é que está acontecendo conosco aqui embaixo. Os psicólogos, os psicanalistas, eles falam isso, né? Você tem que aprender a conhecer a sua sombra e aprender a lidar com ela. É a forma, digamos assim, estudiosa de falar, né? A doutrina espírita fala o quê? Você tem que fazer o seu esforço de autoconhecimento para você entender o que é que você tem aqui que precisa de ser reformado, precisa de ser melhorado, precisa de ser melhor trabalhado. Nem tudo que está aqui no inconsciente, pessoal, é ruim. Menos mal, né? Pelo menos tem alguma coisa que é bom que está aqui no meio dessa coisa toda. Mas, em geral, o problema ou o processo é exatamente trabalhar essas questões aqui, desses fatores reencarnatórios. Nós colocamos aqui embaixo também características da personalidade. Por que nós colocamos isso? Porque existe uma diferença muito clara entre personalidade e individualidade. Cada um de nós que está reencarnado aqui é uma personalidade. Você, durante o seu período que está aqui, você formou a sua persona, quem você é. Você é o nome fulano, nasceu de pai e mãe e tal, passou por experiências tais e tais e tais, e você tem um inconsciente mais ou menos assim e tudo mais. Mas a personalidade aqui, ela é dessa reencarnação. Na reencarnação anterior, você era outra personalidade. Numa reencarnação anterior, você era outra personalidade. Na próxima reencarnação, você vai ser outra personalidade. Com outros pais, com outro nome, com outra história de vida, blá, blá, blá. Ok? O que é a individualidade? A individualidade é o eu completo. É o espírito imortal criado por Deus. Esse aí é o indivíduo espiritual. Que Kardec explica muito bem lá no livro dos médiuns. E também no livro dos espíritos. À medida que o espírito evolui, ele começa a se despersonalizar. Ele começa a deixar as influências do mundo material, as experiências vividas para trás. Mas ele não perde a individualidade. De tal maneira que em processos espirituais extremamente mais avançados, e Kardec aborda isso lá no livro dos médiuns, ele fala assim, se alguém encarnado invocar Santo Antônio, São Pedro, né? Santo Antônio não é São Pedro. Santo Antônio é o casamenteiro, é São Pedro. Se alguém invocar São Pedro, não necessariamente vem São Pedro. Vem um espírito da estirpe espiritual de São Pedro e vai se manifestar e vai falar tudo o que São Pedro falaria, vai agir exatamente como ele agiria, mas ele não é o São Pedro. Por quê? Porque esses espíritos mais avançados, eles já perderam a personalidade. Ele não está ligado àquela reencarnação do Espírito lá na época do Cristo. Ele está num outro contexto. E nesse outro contexto, mantendo a individualidade, todos eles vão aos poucos se
despersonalizando. Evolução espiritual, então, para nós, espírita, significa processo de despersonalização. O Cristo falou o quê? Quem quiser vir após mim, renegue a si mesmo. Não foi isso que o Cristo falou? Renegue a si mesmo. Renegue a si mesmo significa o quê? Combata o seu personalismo. E aí você começa a adentrar na escola de aprendizado do Evangelho junto com o Cristo, que, em síntese, significa serviço desinteressado de amor ao semelhante em qualquer circunstância. Se você conseguir isso, me fala, que eu não consegui ainda não, entendeu? Mas o processo é esse. A gente vai, aos poucos, entendendo qual é a lógica da evolução espiritual, e à medida que a gente vai entendendo isso, a gente vai conseguir perceber qual é o caminho que realmente temos que trilhar para nos tornar, enfim, espíritos superiores. Porque coloquem na sua mente aí, hein? Você vai ser espírito superior. Talvez agora, talvez na reencarnação seguinte, talvez na próxima, mas você está destinado a ser espírito superior. E atenção, hein? É ser espírito superior num primeiro passo. Num primeiro passo. Porque ainda você e eu teremos... Opa, volta. Não, volta. Você e eu ainda seremos reconhecidos como personalidade. Mas ainda seremos igual. Aí, depois de um certo ponto, nós começamos a chegar no nível Bezerra de Menezes. Né? Todo mundo que mexe ou que conhece a doutrina espírita e trabalha, ouviu ou acompanhou durante muito tempo as manifestações do Dr. Bezerra de Menezes no Brasil, sabem muito bem que o Dr. Bezerra de Menezes se manifestava em 3, 4, 5, 10 lugares ao mesmo tempo. Como assim se manifestava ao mesmo tempo? Ele tinha o dom da ubiquidade? Não. Ele fazia parte desse processo de despersonalização, onde, estando numa situação espiritual mais avançada, qualquer espírito pode chegar aqui e falar que é Bezerra de Menezes. E é o Bezerra de Menezes. Por quê? Porque eles estão já num processo espiritual muito mais avançado. Tudo bem até aí, pessoal? Ok, vamos em frente. Aí, nós resolvemos colocar aqui a questão básica, né? Afinal de contas, a nossa semana é do autoconhecimento. Então, o que o Espiritismo fala sobre autoconhecimento? Enfim, o que é autoconhecimento segundo o Espiritismo? É simples, né? Lá a famosa pergunta 919 de O Livro dos Espíritos. Decora aí, pessoal, 919. É muito legal isso. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Essa pergunta, só por si, ela já vale uma palestra. Qual é o meio prático? O que é o meio? Qual é o método? Qual é o jeito? Qual é a maneira prática que tenha senso de realidade, que seja de aplicação fácil, mais eficaz, que dá resultado, que tem o homem de se melhorar nessa vida, melhorar em todos os sentidos, especialmente no sentido espiritual, e resistir à atração do mal. É o objetivo de todo espírita consciente. Só a pergunta de Kardec, atenção você aí, só a pergunta, nem a resposta chegou, mas a pergunta já traça um roteiro imenso, porque Kardec, quando codificou a doutrina, ele tinha muita clareza com relação ao objetivo da doutrina. Ela tinha que ser de acesso fácil a todas as criaturas. Aí ele fez um trabalho gigantesco junto à espiritualidade para que a doutrina fosse de simples compreensão. Não significa que é fácil ser espírita. É fácil compreender o espiritismo. Botar a charrete para rodar, carregando ela nos ombros, é que é o grande problema. Porque falar é fácil. E eu estou aqui sendo exatamente o exemplo de que falar é fácil. Botar em prática é que é o desafio, né, Diná?
Então, aqui Kardec ele foi em cima da essência da questão. O que é prático e eficaz que nós temos que fazer? Por que ele fala em melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Porque esse é o objetivo final de todos nós. Se você começa a estudar alguma coisa, você começa a trabalhar, você tem que, pelo menos em geral, você deveria ter, né, o objetivo de trabalhar com melhores resultados cada vez mais. Se você produz alguma coisa, você vai se esforçando cada vez mais para produzir cada vez melhor. E de resistir à atração do mal. Por que Kardec aborda essa questão? Porque é a essência do nosso trabalho, né? Qual é a definição de espírita que Kardec coloca lá? Né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e por esforços em resistir às más inclinações. É a atração do mal. E aí, quando o pessoal estava fazendo aqui o estudo inicial sobre a virtude, né? Sobre os chakras, eu acho que foi o Hugo mesmo que falou, né? Que desculpa, engasguei aqui. Que o caminho é a virtude, né? Podemos fazer qualquer coisa e tal, mas o caminho é a virtude. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, logo na sequência aqui, depois eu volto aqui, qual é a mais meritória de todas as virtudes? Os Espíritos falam assim, todas têm o seu valor, mas a mais meritória é aquela que consiste em você fazer as coisas desinteressadamente. E aí os Espíritos colocam uma frase, pessoal, é lapidar. Ele fala assim, a virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, a virtude de ser bom, a virtude de ser manso, a virtude de ser caridoso, são focos a alcançar. Nós, pelo menos eu que estou aqui falando, eu estou no seguinte sentido, eu estou aqui no resistir à atração do mal ainda. Então, toda vez que você sente as suas más tendências te puxando, e você começa conscientemente a entender o que está acontecendo, e você faz um trabalho de resistir a elas, você está sendo virtuosa ou virtuoso. Percebeu como é que é a coisa? Então, o trabalho todo de ser espírito superior começa em deixar de ser espírito sem vergonha, deixar de ser espírito vagabundo. É assim que é, pessoal, é assim que é, né? É assim que funcionam as coisas. Desculpa as palavras, viu, Diná? Mas é que às vezes eu me entusiasmo aqui muito, então eu fico falando essas coisas aqui. Mas, enfim, é caminho, né? O processo de evolução espiritual, pessoal, é um processo. Ele não é uma coisa que você sai daqui, deu um pulo e virou um espírito iluminado. Não. Se eu sou um espírito apagado e eu quero ser um espírito iluminado, eu vou ser totalmente apagado, um pouco menos apagado, um pouco menos apagado, um pouco menos apagado. Eu vou ser meio nebuloso, eu vou ser meio transparente, eu vou ser não sei o quê, eu vou ser... Aí começa a entrar naquela do irmão Jacó, do Voltei. Aí começa a fazer um esforço, começa a emitir uma luz roxa, hein? É quase preta a luz, né? Na época de discoteca era a luz negra, né? É quase roxa, aquela luz bem fraquinha. Mas o processo continua e o espírito acaba se tornando um espírito iluminado. Por quê? Porque ele fez o trabalho. A questão básica é essa, né? E aí, uma vez feita a pergunta 919, qual é a resposta 919? Um sábio da antiguidade diz: conhece a ti mesmo. Voltando lá para o iceberg, né? Olha para baixo para ver a montanha de coisa que você tem que resolver de você mesmo. Emmanuel fala o seguinte: metade dos problemas da humanidade estariam automaticamente solucionados se nós parássemos de nos preocupar com os problemas dos outros e nos concentrássemos no nosso. Por quê? Porque se eu tenho um problema para resolver e fico preocupado com o problema do outro para resolver, eu estou com dois problemas já, né? É o meu, que eu não estou tratando, e interferindo no problema do outro. Então, Emmanuel fala assim, é você tratar de você se conhecer e você cuidar de você mesmo. Basicamente, é essa a questão.
Aí, na sequência da 919, Kardec vai lá na 919, letra A. Pessoal, dever de casa, hein? Todo mundo tem que pegar lá o Livro dos Espíritos, ou ir na internet, que está mais fácil, né? Livro dos Espíritos, 919, e aí você lê, estuda, lê. Na 919, letra A, Kardec fala assim, olha, a gente sabe que essa máxima é de uma grande sabedoria, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer qual o meio de conseguir. Ou seja, né, basicamente é o seguinte, né? Qual é a maior virtude? É o amor. Me explica o que é o amor. Aí a gente dança, né? Temos que fazer a caridade. Me explica como é que é a caridade. Nós temos que fazer o bem. O que é o bem? Então, a gente varia a nossa mente repetindo palavras sem saber como é que elas funcionam. Aí Kardec foi no ponto-chave. Tudo bem, mas como é que eu vou fazer isso? Conhece-te a ti mesmo. Ok, como? Aí, vindo em nosso socorro, Santo Agostinho, ele dá a resposta à pergunta 919, letra A. Que eu botei aqui embaixo esses 3 pontinhos por um motivo muito simples. Eu não vou colocar aqui a resposta toda. Tudo bem? Porque o meu objetivo não é falar somente do autoconhecimento. É só fazer aquele estilo, o Hugo deve saber disso, marketing, né? Você estimula a pessoa para que ela se resolva depois, né? Então aqui, o estímulo é, Santo Agostinho fala bem assim, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. O que ele fazia quando vivia aqui na terra? Depois que ele ficou um cara gente boa, porque ele não era um cara gente boa, né? Quem conhece a história de Santo Agostinho sabe muito bem como é que era o negócio. Ele era muito pior do que nós, Hugo, segundo dizem as coisas lá. E a Santa Mônica, que era a mãe dele, que era a Santa Mãe, né? Sempre tem uma Santa Mãe, né? Que pega e cuida da criaturinha e tal, e ora por ela a Deus, até que ele caiu em si. Depois que ele caiu em si, ele começou a fazer o trabalho. E aí é mais um exemplo para nós, né? É aquele que se reconhece como é e começa a fazer o trabalho de ir adiante. E o Santo Agostinho não era espírita. Naquela época não tinha doutrina espírita. Ele veio falar isso aqui através dos médios para Kardec. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Mas não era ao fim de um dia. Era ao fim de todo dia. Interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Hoje, todo mundo está convidado, quando for para casa, depois de ver futebol, eu vou ver futebol se tiver futebol, porque eu gosto de futebol. Mas se depois de ver filme, série, na hora que você for dormir de verdade, né? Apaga a lâmpada, dá aquela relaxada e começa. Como é que eu estava hoje de manhã cedo quando eu acordei? Eu fiz prece. Sabia que é o dever de todo espírita fazer uma prece quando acorda? Sabia disso? É um convite, mas é uma coisa séria. Você fez prece quando você acordou? Começa a repassar o seu dia. Quando a minha mulher, meu marido, quando o meu vizinho, filho, cachorro me incomodou, o que eu fiz? Abri a boca e soltei aquele monte ou não? Então a questão aqui, passa em revista o que fez e pergunta, eu faltei? Alguém tem motivo para se queixar de mim? Esse negócio de ter motivo para se queixar de mim é um caso sério. Aí ele continua assim, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma, porque a questão fundamental da doutrina espírita chama-se reforma íntima, né? Mas não é reforma íntima do outro, né, Carol? É reforma íntima minha, é eu que tenho que me resolver, é eu que tenho que me cuidar. Porque se eu ficar me preocupando em reformar o outro, como o Emmanuel falou, é 2 problemas. É o meu que eu não estou resolvendo e o do outro que eu estou querendo que o outro se resolva. E quando o outro perceber que eu estou interferindo na vida dele, ele vai me agradecer? Não, vai criar problema comigo.
Então, nesses aspectos, né, de autoconhecimento, de autorreforma, cuida do seu quadrado, né? Aquele funk, cada um no seu quadrado, é isso aí, cada um no seu quadrado. Cuida de si. Essa pergunta, ela é extremamente importante e ela é a essência do aprendizado espírita do que seja autoconhecimento. Lá pelas tantas, o Santo Agostinho fala o seguinte: mas isso aqui é para quem quer. Porque o fato de eu ser espírita, o fato de eu saber sobre autoconhecimento, não significa que eu estou fazendo o autoconhecimento. Né? Eu estou aqui até fazendo palestra sobre autoconhecimento, mas eu faço isso ou não faço? Essa que é a questão, é para quem tem interesse. E lá na sequência ele vai falar também o seguinte: o autoconhecimento é a chave do progresso individual. Então, quando Kardec vem aqui e pergunta, né, sobre... Opa, olha eu fazendo alguma coisa aqui. Quando ele pergunta qual é o meio prático e tal de se melhorar, o Santo Agostinho fala: olha, o autoconhecimento é a chave do progresso individual. Ou seja, é provável que nós reencarnemos e desencarnemos, e o problema da desencarnação é uma pena que está acabando. Eu tenho quanto tempo para falar nisso? Eu estou aqui já, 5:09? 5 minutinhos? Não, meu Deus do céu, vou pular aqui tudo. A questão toda... que delícia. Hein? Eu cheguei atrasado, vou fazer o quê? Eu cheguei atrasado. Aí o que acontece, pessoal? Eu posso desencarnar achando que eu estou muito bem e eu estou muito mal, espiritualmente. Lá no plano espiritual, a irmã Sidufo, ela lembra no livro dela, Mereça Ser Feliz, que existe um hospital no plano espiritual, criado lá pela Maria Modesto Cravo, lá nas terras lá do Triângulo Mineiro, né? Mas é um hospital no plano espiritual, que tem uma ala específica para espíritas. Por que tem uma ala específica para espíritas? Porque os espíritas reencarnam e enlouquecem. Porque acham que ia ver Dr. Bezerra, Sheila, Emanuel, e agora quer ver até o Chico Xavier e tal, e vai reencarnar, vai desencarnar e vai estar numa dificuldade danada. Aí o pessoal se revolta. Aí se revolta e criaram lá no plano espiritual uma ala para espíritas. Deve ser vergonhoso desencarnar aí para uma situação dessa. É por isso que o Chacuro, uma vez aqui, a gente estava falando sobre esse assunto, né? Quem tem medo da morte? Aí o Chacuro falou assim: eu não tenho medo não, eu tenho vergonha, porque eu não sei para onde que eu vou, então o que vai acontecer comigo? Autoconhecimento, pessoal, é para isso. É para a gente ter uma noção de onde é que eu estou espiritualmente. E não achar, não, eu estou bem. Não, falar que eu estou bem, eu também falo, né? Igual o Penharol ontem com o Botafogo, estava bem, tomou de 5-0. Mas, enfim, você não pode... É assim que funciona. Você não pode achar que porque você está falando alguma coisa, espiritualmente, isso aí é realidade. Esquece disso. O que você fala espiritualmente é uma coisa, o que você é espiritualmente pode não ser aquilo. Para isso é que tem autoconhecimento. É para essa questão. Bacana, né? É bacana. Então, dever de casa, aqui. Aí, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, na introdução dele, Emmanuel fala isso aqui, ó: a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira, que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo, e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. Você é fruto de você. Ok? Beleza? Tranquilo. Aí, então, me dá mais uns minutinhos, por favor, só para a gente finalizar isso aqui. Lá no livro Justiça Divina, esse aqui é um dos capítulos que eu mais gosto nesse livro todo, Justiça Divina. Emmanuel também, 1962. Lugar depois da morte.
Muitas vezes, aqui é o Emmanuel, e eu estou transmitindo só a mensagem. O clímax são as últimas palavras da mensagem. Ah, que legal. Muitas vezes perguntas na terra: para onde seguirás quando a morte venha a surgir? É isso? Para onde é que eu vou depois que eu morrer? Anseias de certo a ilha do repouso ou o lar da união com aqueles que mais amas, né? Encontrar papai, encontrar mamãe, vai ser maravilhoso. Acesso à felicidade, a maneira da criança que suspira pelo colo materno. Isso, porém, é fácil de conhecer para onde você vai. Aí o Emmanuel, ele fala o seguinte, que enquanto estamos aqui na escola da evolução, encarnados, nós somos constrangidos às obrigações. Todos nós temos obrigações, exceto uma pessoa anormal, desajustada, rebelde por natureza, que não tem nenhuma obrigação. Todos nós temos obrigações. Na família, na via pública, nos negócios, na luta pelo próprio sustento, tudo isso aqui é obrigação, né? Aí ele fala, essas obrigações a que nós ficamos submetidos enquanto encarnados são impositivo de educação. Nós, passando pelo crivo das obrigações materiais, nós somos espiritualmente colocados no trilho da educação que nos obriga a parecer o que ainda não somos. Você é obrigatoriamente disciplinado, se você trabalha de empregado, a obedecer horário, não é isso? Então, isso te obriga a parecer o que você ainda não é. Por que eu digo que é isso aqui? Porque quando chega sábado e domingo, você acorda no mesmo horário do dia da semana que você foi trabalhar, ou você pensa assim, hoje é sábado, eu vou dormir um pouquinho mais, não é assim? Então, a gente passa pelo cumprimento do dever, como impositivo de aprendizado, para sermos, por que nós passamos por isso aqui na carne? Para sermos em liberdade aquilo que realmente devemos ser. Então, enquanto estamos encarnados, passando por tudo que nós passamos, nós estamos sendo educados, estamos sendo colocados de uma forma que, quando estivermos livres, nós sejamos exatamente isso. O que é a liberdade aqui? É a tal da desencarnação, hein? Porque quando você desencarnar, preste bastante atenção, hein? Não tem mais boleto vencido para pagar. Que bênção. Não tem que se preocupar se o preço das coisas aumentou ou diminuiu. Que maravilha. Você não tem que se preocupar com moda de nada. Que tranquilidade, né? Você não tem que prestar conta para seu marido. Você não tem que prestar conta para sua mulher, você não tem que prestar conta para o seu chefe, você não tem que prestar conta para mais ninguém. Por quê? Porque você se libertou através da desencarnação. Tudo bem? Não? Então aqui, quando nós estamos aqui encarnados, é bom que a gente aprenda a cumprir os nossos deveres e a nos afeiçoarmos ao cumprimento dos deveres. Porque cumprir por cumprir, a gente cumpre. Mas xinga o chefe, xinga o motorista, xinga não sei quem, mas está cumprindo, mas está xingando, né? Está revoltado. Não, é afeiçoar a esse aprendizado, né? Então, o Emmanuel fala assim, não esqueça então de enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Enquanto está encarnado, dá uma trabalhada melhor no tempo que você ainda tem. Não nos propomos nivelar homens e animais, contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. Aí o Emmanuel faz o quê? Ele pega aqui e coloca essas coisas aqui para nós. O cavalo, quando ele está atrelado ao carro,
ele executa o trabalho dele. Você soltou o cavalo, o que ele faz? Ele vai para a pastagem, para satisfazer os impulsos dele. Então, o cavalo na disciplina do homem, o cavalo na liberdade. A serpente, que é usada para fazer o soro, libertou, vai para a toca, onde ela vai reconstituir o próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto, volve à imundície. A abelha, que produz o mel, se parou ali daquela coisa, ela vai para a colmeia e para o trabalho, porque a abelha é assim, né? A andorinha engaiolada, se foi solta, ela vai voar. Então, o que o Emmanuel está falando aqui para nós aqui? Os animais, quando colocados na disciplina que o homem impõe, eles realizam aquilo. Mas uma vez que o animal ficou livre, ele vai procurar os instintos, vai procurar a satisfação deles. Ok? Ok. Então, o clímax nosso é que é exatamente isso. Você quer saber quem você é de verdade? Aproveitando as noções que nós falamos aqui até agora, observa o que você pensa quando está sem ninguém. Isso é você. Porque quando nós estamos junto com pessoas, nós pensamos adequadamente conforme as pessoas estão pensando. A gente fala adequadamente conforme as pessoas estão falando. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não queira, mesmo que não sei o quê, mas quando você é chamado a falar, você fala. Agora, quando você está sozinho, aí você faz o quê? Você destrava. Né? Lembra lá dos animais que são soltos e vão para suas casas, vão fazer as coisas? Você destrava. Aí você, o que é que você pensa quando você está sem ninguém é o que você é. Você não é o que você é quando você está com todo mundo. O que você é o que você é quando você está sozinho, sem ninguém. Tudo bem? Por quê? Porque quando desencarnar, você não vai ter ninguém policiando você. E você vai fazer o quê? Vai destrambelhar os seus pensamentos do jeito que você queria, quando você fazia quando estava encarnado. Está claro isso, pessoal? Essa é a noção. E se você quer saber o lugar que te espera depois da morte, examina o que você faz com você mesmo nas horas livres. Então, não tenha dúvida. Você vai para onde? Você vai para onde você já está. Percebeu o raciocínio? Espiritualmente, você já está em algum lugar. Você já é alguma coisa. Por isso que o Emmanuel falou ali atrás, né? A morte não muda nada. Você é um produto de você mesmo. E o seu produto é produzido pelos seus pensamentos quando você está sem ninguém, e você é o que você faz quando você tem tempo livre. Por quê? Porque quando desencarnar, você vai ter tempo livre. E o que você vai fazer com o seu tempo livre é o que você fazia quando você estava encarnado. Já imaginou você viciado em Netflix? Desencarnou, você vai fazer o quê? Voltar para casa para continuar vendo Netflix. Já pensou que bonitinho? Então, se você quer saber exatamente o que você é e para onde você vai depois de alcançar a liberdade, preste bastante atenção e tome muito cuidado. Para isso é que serve o autoconhecimento. Então, quando chegar hoje de noite, na hora de dormir, que não tem mais nada nem ninguém por perto, se pergunta isso. O que é que você pensa quando você está sem ninguém por perto? Quais são os pensamentos comuns que vêm à sua mente? Como é que é esse negócio? Você está ali sozinho e tal. Nas horas livres, o que é que você faz? Muito bom, não? Portanto, o processo de autoconhecimento, conforme a doutrina espírita, é essencial para o nosso progresso individual, pois nos auxilia na percepção sobre o que somos, o que estamos construindo em nós
e o que nos aguarda como resultado de nossos esforços. Essa é a noção. Então, às 9 horas, 7 minutos e 57 segundos, nós terminamos nossa palestra. O papo fundamental, pessoal, é exatamente esse, né? Nós somos espíritos imortais, estamos num processo de aprendizado reencarnatório, temos a bênção do conhecimento espírita que, em algum lugar, em algum momento, vai fazer diferença em nós. Vai fazer diferença. O que nós esperamos é que, com o esforço de cada um fazer o seu autoconhecimento, a gente comece a perceber exatamente onde é que nós estamos, quem nós somos, para que a gente não se assuste depois, né, ao desencarnar, de estar em situações, às vezes desagradáveis, às vezes constrangedoras, às vezes assim, inesperadas, né, frustrados, porque tínhamos uma expectativa de, enquanto encarnados, né, estar em determinadas situações e depois, ao desencarnar, nos vimos em outra. Então, o processo de autoconhecimento, de autoobservação, é exatamente um antídoto a toda essa situação. E aí é o seguinte, né? Uma vez que a gente desencarnar e onde que a gente estiver, eu pelo menos falo de mim mesmo, eu não vou poder reclamar, não. Não vou poder reclamar, não. Eu sabia de tudo, eu falava sobre o assunto. Uai, eu falava sobre o assunto. Como assim? Você fala sobre o assunto e não faz nada? Não? Ah, não, eu estou aqui no meio de um monte de vagabundo. É lógico, eu era vagabundo quando estava encarnado. É espírita, palestrante e vagabundo. Vê se pode um negócio desse. Mas pode, né? Por quê? Porque na vida particular, na vida pessoal, na vida íntima, cada um de nós é alguma coisa. A gente transparece uns para os outros, né, uma série de questões que a própria sociedade nos auxilia, não é isso? Que a gente se esforça para ser. Agora, a gente tem que ter clareza de ir diminuindo essa distância entre o que a gente parece e o que a gente é. Não para a gente deixar de parecer o que nós somos de bom, mas para a gente tentar ajustar o que nós não somos de bom ao que nós queremos que seja de bom em nós. Tudo bem, então? Então, tá bom. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído de alguma forma para que a gente possa ter entendido um pouquinho mais sobre esse assunto. E rogamos, né, a Deus, aos nossos benfeitores espirituais, que não nos abandonem, não nos deixes entregues a nós mesmos, para que a gente possa ter um mínimo de iluminação espiritual, nem que venha de fora para nós, para nos clarear o entendimento, para a gente fazer o nosso esforço de ir adiante. Que Jesus nos abençoe. Obrigado.